Pronto. Boa noite, Natif. Tamo junto. Satisfação. Renato, conta primeiro em que pé que está a sua situação aí depois dessa perseguição toda que se foi alvo. Olha, eu infelizmente colecionei alguns inimigos aqui, porque eu desmantelei de algum modo, denunciando e trazendo as provas, né, no processo ético-disciplinar na Assembleia Legislativa do Paraná, uma delação, é um acordo, na verdade, não delação, um acordo de não persecução penal do presidente da Assembleia, do PSD, partido que se viu vitorioso nas eleições desse ano no Brasil e, sobretudo, no Paraná. Quase 70% das prefeituras do Paraná hoje estão na mão desse partido PSD. E o presidente da casa, Adhemar Traiano, já há uns 20 anos deputado, dos quais 8 como presidente da casa, estava extorquindo um grande empresário da família Malucelli, os mais ricos do sul do Brasil, por conta de uma licitação que os Malucelli ganharam, que provavelmente foi direcionada, senão ele não ia estar extorquindo, e o empresário já não aguentava mais, foi lá e fez a denúncia para o Ministério Público, levou cópia do cheque, levou gravação da conversa e demais provas, e o Ministério Público, ao invés de promover uma denúncia e dar publicidade àquilo, o que o Ministério Público fez? Guardou para o privado, decretou sigilo máximo no processo, já começou aí, sigilo máximo no processo, fez um acordo de não persecução, que na verdade é o seguinte, nós, Ministério Público, não vamos promover uma ação contra você se você se comprometer a não cometer mais crimes. E... Ministério Público estadual ou federal? Estadual. Daí, ele assinou, claro, o Ministério Público promoveu, um juiz homologou, então o judiciário também está nisso, e a principal vítima, que era o empresário, foi colocada na parede da seguinte forma: olha, a partir de agora esse processo está sob sigilo absoluto, se você denunciar, você vai ser também denunciado pelo crime de corrupção ativa inicial. Então, todo mundo deu um cala-boca em todo mundo, escondeu as 7 chaves, e daí a gente trouxe à tona. O presidente da Casa da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano, não foi reeleito para o cargo, caiu, e o procurador-geral, que é indicado pelo governador do estado, diga-se de passagem, não é uma eleição dos promotores, é uma indicação do governador, caiu também e mudou. Só que, por outro lado, o Ministério Público está promovendo uma devassa na minha vida, uma investigação inquisitorial. Trouxeram na CIF todas as pessoas que já trabalharam comigo no gabinete, eles trouxeram de ofício, provocando, chamando. Falaram, venha para cá, está intimado. Chegou lá, e aí, como que é o gabinete do Renato Freitas? Como que é a prática? Tentando achar rachadinha ou qualquer outra prática. Então, eu estou sob a mira dos poderosos nesse momento. Ô, Renato, isso aí reforça o que a gente tem falado aí sobre o papel dos ministérios públicos estaduais. Eles se politizaram de tal maneira. Essa questão, esse acordo de não persecução penal, você pega o procurador, o promotor, lá em São João da Boa Vista, que finalmente o Conselho Nacional do Ministério Público foi lá investigar os abusos dele. Daí a defesa dele foi feita pelo Ministério Público Estadual. E havia uma acusação que ele interferiu aí numa discussão de lei de zoneamento. Daí a defesa era o seguinte: não, isso aí ele não precisa ser afastado, não, porque ele não vai mais repetir isso, porque não vai ter mais discussão de lei de zoneamento. Que loucura, rapaz, que loucura. E quando que começou essa perseguição em cima de você? Quanto tempo que tá isso aí? Essa em especial ocorreu por conta de uma figura caricata que há na Assembleia Legislativa do Paraná, que é o deputado missionário Ricardo Arruda, que foi um sujeito que deu um golpe, ao que tudo indica, em sérios escândalos, na própria Igreja Universal. Então ele era da Universal, já conseguiu dar um golpe na própria Universal. Então você vê que o sujeito tem artimanhas, né? E criou uma outra igreja junto com aquele Valdomiro, aquele pessoal lá, e se elegeu assim como missionário. E todas as sessões parlamentares ele chega e fala: Lula é um vagabundo, é um sem vergonha, ladrão maior não existe, é contra a família, é contra Deus, é contra as crianças, é contra os animais, é contra as flores, a fauna e a flora. E é uma coisa tão absurda, e daí começa a mentir. Que o MST nunca produziu arroz orgânico, que daí começa a fazer várias mentiras dessas de corrente de WhatsApp,
e daí grava bem, porque tem uma equipe de comunicação boa, tem uma inserção boa nas redes sociais, grava esses absurdos e a outra questão também. E de repente começou também a me mirar. E eu comecei a responder, falando, não, isso que você está falando é mentira, e comecei a bater de frente, né? Reestabelecer a verdade ali. Não porque eu sou dono da verdade, mas porque ele declaradamente mentia, né? E numa dessas aí, o presidente da casa esquentou a discussão, o presidente quis dar uma de mediador. Mas a mediação dele foi a seguinte: pega, Ricardo Arruda. Daí olhou para mim, ô Renato Freitas, o senhor tem que parar de ser desse jeito, de ser vitimista, de ofender as pessoas, de generalizar as acusações. Ele comprou totalmente a briga do outro. Eu falei, opa, calma lá, eu estou falando, me inscrevi para falar aqui. O senhor interrompeu o meu tempo de fala para mediar, ficando contra mim, no meu tempo. O senhor, que é deputado como eu, se quer falar e julgar o que os outros estão falando aqui, que se inscreva de acordo com o regimento e pá. Daí ele falou, cortou meu microfone. Daí eu desci, daí ele cortou meu microfone, eu falei, o senhor não é rei. Daí ele foi para outro microfone, daí até chegar perto dele no corredor, eu falei, o senhor não é rei, sem microfone dele. O senhor não é rei e o senhor não é exemplo para ninguém nessa casa, porque o senhor é corrupto. Então a briga contra a Iana, essa perseguição contra a Iana começou aí. Só que eu já tinha tido outras perseguições mais na Câmara dos Vereadores, tanto que eu fui caçado, né? Então teve uma perseguição do poder legislativo municipal e do prefeito, que no ápice da crise, o prefeito Rafael Gueca, no ápice da crise econômica e sanitária, ele foi lá e mandou para a Câmara dos Vereadores uma lei que proibia na CIF, sob pena de multa de R$ 900, as pessoas a darem comida a quem tinha fome no centro da cidade. E essa é a lei. E, caso reincidisse, a multa se multiplicaria. Olha o nível. E eu bati de frente, escancarei, fui o único vereador que falei o nome de todos os vereadores que votaram a favor do regime de urgência, coisa que, pela diplomacia deles, não existia antes. Era proibido dar nome de vereadores nesses casos. É só falar vereador, pessoas e tal, mas não se falava nomes. E eu quebrei com isso, falei o nome de todo mundo, daí já ganhei uma treta, né? Uma batalha já com o prefeito e com a Câmara. Daí depois foi com a Assembleia e agora com o Ministério Público e Judiciário, porque estavam em conluio com o presidente da Assembleia. E sabe o que? Daí as pessoas podem pensar, não, mas o que o Ministério Público ia ganhar blindando uma pessoa dessa? As pessoas pensam naturalmente. E eu respondo de imediato o que eu sei que é público. O que não é público eu não sei, mas o que é público eu sei. Fiz uma análise, desde o início da gestão Traiano até o final agora, foram criados mais de 500 cargos de comissão para o Ministério Público. Mais de 500, de 10 a 15 mil reais. Que louco. Esses cargos dentro da Assembleia? Dentro do Ministério Público, para o Ministério Público, um presidente para o Ministério Público, digamos assim, né? Por lei daí, né? Que loucura, que loucura. Vem cá, e o partido, de uma maneira geral, como que se comporta? Os seus demais colegas aí? Olha, cada um tem uma perspectiva, né? Respeito cada um e cada um tem a cabeça pensa onde o pé pisa, então as pessoas têm também um conhecimento diverso. É um conhecimento, um modo de agir político diverso. E uma coisa é certa, todos, até pedras das ruas ali de frente da Assembleia, sabiam que o Adhemar Traiano é corrupto. Ninguém, em nenhum momento, teve apenas a coragem de dizê-lo, de dar nome às coisas. Então, isso é uma característica aí que não tem como eu deixar de observar. Né? Então, nesse sentido, o posicionamento é mais do diálogo ali, do acordo de cavalheiros para não haver grandes batalhas e embates. Então, eu me senti, agora falando a verdade, né, sozinho nesse processo, até porque eu protocolei um pedido de cassação do Adhemar Traiano e não tive nenhuma outra assinatura. Que loucura. Ô, Renato, não tem a gente informado, então, sobre essa perseguição aí do Ministério Público Estadual também aí, e esses elementos que você tem aí, manda documentos para a gente aqui, para a gente poder dar um apoio à distância aqui.
Pode deixar, mando sim. E nesse exato momento eu tenho de fontes seguras algo que eu já sabia, sabe, Natif, mas que é grave. E eu vou aproveitar a oportunidade aqui para tornar público que aqui em Curitiba tem um programa chamado Muralha Digital. E esse programa são milhares de câmeras de reconhecimento facial instaladas pela cidade. E eu já sabia que desde uns 10 anos atrás, por conta de greves, que eu fui presidente da Associação de Servidores Públicos, fizemos algumas greves, mas também manifestações diversas contra a violência policial, principalmente, entre outras, eu estou sendo investigado, há um dossiê meu. Isso eu já sabia. Agora, o que eu soube é que nesse programa Muralha Digital, os monitores, o programa alerta quando tem o meu nome, os monitores são obrigados a fazer relatório onde eu estava, quanto tempo fiquei, com quem estava, e dentro da Assembleia há policiais me seguindo. E isso eu descobri, né? Isso eu descobri, fui até o comando da Polícia Militar lá dentro da Assembleia e fiz a denúncia, né? E eles reconheceram e retiraram esse policial, que foi o que eu descobri, que estava me seguindo. Mas com certeza há outros policiais. Tem um dossiê na Secretaria de Segurança Pública do Estado de 10 anos da minha caminhada e eu estou sendo monitorado, né? Quase um show de Truman, né? Renato, o Ministério Público Federal, depois, não teve uma limpeza aí? Não entrou o pessoal melhor aí, não? Ou continua lavajatista? Olha, o federal eu não tenho tanto acesso, né? Porque esses casos todos que eu estou te dizendo são os estaduais, né? Mas a pouca experiência que eu tive com a Justiça Federal, que foi, inclusive, infelizmente, com aquela tal de Gabriela Hardt, foi a pior possível. A pior possível. Tá, joia. Bom, Renato, obrigado aí, parabéns por sua luta aí. Estamos juntos aí. Tamo junto, Natif. Um forte abraço, meu amigo.